Todos, aconteceu um probleminha aqui na internet, mas vamos retomar o vídeo novamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estaremos nesta manhã fazendo a lição de número 10 da nossa escola dominical. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença para aprender um pouco mais acerca da Tua palavra. Continue, Senhor meu Deus, abençoando as nossas vidas, a vida dos Teus filhos, Senhor, que anseiam, Papai, em querer aprender a Tua palavra para melhor servir ao Senhor. Continue guardando, nos abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, e cada vez mais nós tenhamos sede de aprender acerca de Ti. Deus eterno, eu te peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez, vamos estar louvando o hino 107, meus queridos, da nossa harpa cristã. Nós estamos adorando ao Senhor. Hino 107. Graças a Deus. Louve o Senhor comigo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. É na liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Amém, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, né? A paz do Senhor vai nossa pastora, nossa paz do Senhor, nossa pastora José Hilda, o pastor José Dias, a paz do Senhor, nosso irmão Ezequiel Brandino. Deus abençoe, viu? Por vocês estarem sempre aqui, né? Assistindo às lives juntamente conosco. Então que Deus possa, em Cristo, vos abençoar. Nós vamos estar aqui nesta manhã fazendo a escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar para vocês agora os slides, tá? Para que vocês possam estar visualizando bem aí. Então nós estaremos fazendo a lição de número da escola Betel, da escola dominical, tá bom? Estaremos fazendo a lição do trimestre, a lição de número 10, para a honra e a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A lição de número 10. Vamos apresentar agora o objetivo da lição, tá? Primeiro objetivo:
apresentar as características do Salmo 118, esta é a proposta da escola dominical desta manhã, falar sobre a bondade de Deus, nós vamos expressar um pouco sobre quão bom é o nosso Senhor Deus, e depois mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta a sua igreja. Bem, então essa vai ser um dos pontos da nossa lição da escola dominical, lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Que eu e você nós possamos render graças ao nosso Deus, né? Nós possamos louvar a Ele na beleza da sua santidade, tá bom? Então vamos fazer a escola dominical nesta manhã. O texto áureo diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, verso de número 1. Verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Então, render graças é um princípio, meu irmão, que traz para nós uma característica de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá? Então, esta é uma das ênfases que a Escola Bíblica Dominical quer trazer para o meu e para o seu coração nesta manhã. O texto de referência é o Salmo 118, tá? Vamos estar lendo o versículo de número 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. O primeiro versículo diz assim, do Salmo 118: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga afora Israel, que sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar largo. 14. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor neste salmo maravilhoso que acabamos de ler, né? O texto de referência aí, Salmo 118. O motivo da oração nesta manhã, quando você estiver orando, né, na sua casa, na sua hora devocional, meu irmão, ore pela proteção de Deus, né, para o povo aqui do Brasil, não só do Brasil, mas também de todo mundo, né, para que nós possamos estar sempre guardados debaixo das potentes mãos do nosso Senhor Deus, porque Ele é bom, todo o tempo Ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aprender nesta lição, o texto, os tópicos desta lição. Primeiro, louvor como resultado da confiança, tá? 1.1, a parte integrante do Salmo do Halel. 1.2, vamos falar um pouco sobre o título. E 1.3, um salmo que expressa gratidão. Na parte 2 da lição, vamos falar sobre o caráter de Deus. Depois, louvai ao Senhor porque Ele é bom. 2.2, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. E 2.3, o Senhor é aquele que escuta. E a terceira parte da lição, o agir de Deus. Tá? 3.1, aquele que nos concede luz. 3.2, aquele que nos dá força. E 3.3, Jesus como a pedra angular aí. Tá? O nosso ponto de partida hoje é: devemos louvar a Deus, porque Ele é bom. Tá, meus queridos? Nunca deixa de sair da sua mente, do seu coração, este requisito importante do atributo de Deus, porque Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Introdução, tá? Introdução diz assim: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele e em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Está aí o tetagrama, né, o nome de Deus, né, chamado tetagrama, onde está escrito aí o Deus verdadeiro, Yahvé, Javé, Jeová, tá? Aí todos os nomes, né, que a gente é conhecido pela língua portuguesa, traz aí a ênfase do caráter de Deus e da sua confiança. Nós conhecemos as pessoas através do seu nome, não é verdade? Então o nome indica para você quem é a pessoa. Então que você possa familiarizar com o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Senhor
Javé ou Yavé, tá bom? Conforme você queira aí, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse que nós amamos, adoramos, confiamos e exaltamos, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Então vamos aí para a lição de número 1. O louvor como resultado de confiança, tá? O louvor como resultado de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e socorro, meu irmão. É para chamar, para adorar o Senhor por causa da sua bondade e o seu socorro. Este Salmo 118 aqui, ele foi escrito como sendo um dos hinos, né, de ação de graça. Tá certo? É um hino de agradecimento. Então esse Salmo 118 é um salmo de agradecimento, é um salmo de ação de graça pelas grandes vitórias recebidas em batalha, tá? O salmista aí estava elogiando a Deus, exaltando a Deus, e por ele ter depositado a sua confiança em Deus, e Deus ter lhe dado uma grande vitória em cima das suas batalhas, dos seus problemas e das suas adversidades, tá bom? Então isso que nós devemos fazer. Então louvor como resultado de confiança. Você vê aí na foto aí, essa pessoa aí dobrado o seu joelho, porque ele estava buscando socorro e buscando a bondade de Deus para a sua vida. Vamos ler o Salmo 75, verso 1. Eu escolhi poucos versículos desta manhã, irmãos, para não ficar muito grande a nossa live, tá? Porque está ficando muito grande e às vezes, né? Mas vamos fazer com poucos versículos nesta manhã, mas trazer um efeito necessário para o aprendizado nosso, tá bom? Salmo 75, verso 1 diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto dos homens e falam dos teus maravilhosos feitos. Então louvar o Senhor com resultado de confiança para expressar quão grandes feitos o Senhor tem feito e tem realizado para mim e para você nessa trajetória sua, que você teve um encontro real com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então esta é a vantagem de nós estarmos louvando ao Senhor, porque é um louvor como resultado de confiança. É um salmo que nos apresenta aí, né, a gratidão pelas bondades de Deus. 1.1. A parte integrante dos salmos de Halel significa o que? Salmos de louvor. A palavra Halel aí significa salmos de louvor, ações de graças, e também chama aleluia. É a abreviação da palavra aleluia, Halel, tá? Esses salmos aí, ele significa adoração, ou significa louvor, né? Ou louvai, tá certo? É um salmo também que tem vários salmos que são relacionados como salmos de Halel na Bíblia Sagrada. É o Salmo 113 ao 118, então do Salmo 113 até o Salmo 118 é um dos salmos chamado de grupo de salmos identificados como salmos de Halel, tá? Onde os judeus aí identificam ação de graças ao Senhor. Esses salmos, eles geralmente eram recitados nos cultos na sinagoga e também nas 3 grandes festas de peregrinação do povo de Israel, tá? Quais são essas grandes festas do povo de Deus? Era a Páscoa, o Pentecoste, a Cabanas ou Tabernáculos, né? Conforme você preferia aí, tá? Então era uma forma que o povo tinha de adorar a Deus, né? Chamado adoração no templo, né, na sua trajetória de agradecimento a Deus pelos seus grandes feitos. Então, esses salmos chamado Salmos de Halel, ele vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Louvado seja Deus. Então esse salmo é um salmo de exaltação. A quê? Exaltação aos atributos de Deus, tá? E a sua obra salvadora. Então esse salmo foi composto para exaltação e atributos de Deus por causa da sua obra salvadora, onde Deus verdadeiramente ali tem salvado, tem guardado e tem protegido o seu povo em meio a tantas situações, em tantas diversidades. Deus sempre esteve com o seu povo, tá? Andando e glorificando juntamente com ele. Então esses salmos eram cantados sem dúvida para agradecimento ao Senhor, tá? Então é importante frisar que louvar a Deus em todo o tempo, nos dias de cultos, fora dos cultos, antes de chegar na igreja, chegando na igreja, nós temos que ter uma atitude de louvor e adoração ao nosso Deus. E o povo judeu, o povo de Israel, ele tinha essa característica de saber adorar e glorificar a Deus, porque ele é Deus e é digno de todo
louvor. Não é isso que nós falamos? Todos nós expressamos que Deus é digno de todo louvor, conforme está aí na figura que eu coloquei para vocês. Então, se Ele é digno de todo louvor, nós temos que fazer com Deus sempre também nossos salmos de Halel, nossos salmos de aleluia. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor, tá bom? Então, essa é a nosso intuito da Escola Dominical nesta manhã, que você tenha um coração pronto para louvar e agradecer aquele que vive e reina para todo sempre. Parte 2 da lição 1.2, o título. Irmãos, esse Salmo 118 aí, ele não tem nenhum título, tá? Que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Ninguém sabe aí quando foi escrito. Tem várias especulações acerca de quando foi e por que foi escrito os Salmos. Porque geralmente a maioria dos Salmos foi escrita a partir de uma situação, através de uma dificuldade, né, de uma vitória e assim sucessivamente. Tá? Mas esse salmo ele não possui título nem subtítulo, tá certo? O salmo de Halel, tá? Então há diversas interpretações para esse hino. Então eu coloquei para vocês algumas interpretações que possivelmente, tá, irmãos? Que possivelmente foi por causa desse episódio que foi composto esse hino, tá? Foi composto esse salmo. Então quais são as interpretações? Primeira interpretação: alguns atribuem este hino, né, foi composto através da vitória ocorrida na batalha descrita em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 27 a 28, tá certo? Alguns dizem que foi a respeito dessa batalha, então o salmista foi lá e escreveu isso, tá bom? Outros falam do livramento do povo do Egito e a vitória sobre os cananeus, tá? Diz que é depois desses episódios. Outros dizem que foi composto esse hino, que atribui a celebração feita pelos judeus pós-exílico na dedicação do segundo templo, lá em Esdras capítulo 6, verso 16, tá bom? Uns falam que foi depois dessa vitória que eles escreveram esses salmos. E ainda depois da reedificação dos muros, tá? Depois da reedificação dos muros, que foi escrito esses salmos, conforme está lá em Neemias, capítulo 12, verso 37 ao 43, tá? Então há várias interpretações, há várias ideias acerca desse salmo, que por não ter título por causa disso, então foi composto por causa disso. Mas independente, meu irmão, de que ocasião foi feito esses salmos, porque não precisa esperar uma ocasião para louvar, engrandecer e bendizer o Senhor, não. Todo o tempo, né, ele tem que ser adorado, porque Deus é bom e todo o tempo ele é bom, e todo o tempo ele tem que ser adorado e louvado e engrandecido, tá certo? Lição de número 1.3 agora, um salmo que expressa gratidão. Um salmo que expressa gratidão. O salmista expressou sua gratidão a Deus, irmão, rendendo a ele graças pelo seu atributo e pelo seu atributo de bondade, tá? Nós vamos aprender depois um pouco sobre os atributos de Deus, mas antes vamos pegar somente esse primeiro atributo, que o salmista expressou sua gratidão a Deus, rendendo a ele graças pelo seu atributo de bondade, porque o salmista aqui, ele reconheceu que Deus ele é bom, e todo o tempo Deus é bom. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se Deus ele é bom, porque ele tem reconhecido através dos seus feitos, a qual Deus verdadeiramente ele abençoou, engrandeceu o seu povo e continua engrandecendo e abençoando também o seu povo. Eu vou ler alguns versículos aqui para nós podermos vermos acerca e a respeito da grandiosidade e bondade do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, tá? Vamos ver aqui como que o salmista expressou a sua gratidão a Deus, e muitos outros salmos também expressam essa gratidão. O Salmo 100, verso 4 diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graça e com seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai ao seu nome. Tá? Então o salmista era um ser agradecido, um ser grato a Deus. E que nós possamos também ter esse mesmo espírito de gratidão ao Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 12 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que maravilhoso. Colossenses capítulo 3, verso 15 também. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que nós possamos ser agradecidos pela paz de Deus, porque o Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz.
A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Irmão, não tem coisa mais gratificante de ter a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos a paz e por isso nós somos agradecidos, conforme diz Colossenses capítulo 3 e verso de número 15. Acerca de gratidão, aqui o salmista expressou a sua gratidão, rendeu-lhe graças e atributos de causa da sua bondade. E olha que a Bíblia e a palavra de Deus nos ensina para mim e para você. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, seja agradecido a Deus por tudo, pelo seu ser, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Seja agradecido a Deus pelos momentos de luta, pelos momentos de vitória. Seja agradecido a Deus por todo o tempo. Nós sejamos agradecidos, porque isto é a vontade de Deus. Que você seja agradecido a Deus, porque Ele foi bom para conosco, Ele foi bom para mim e foi bom para você, tá certo? Então nós temos que agradecer a Deus, temos gratidão ao Senhor pela vitória alcançada, tá? Pela vitória alcançada, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Se você pegar o Salmo 118, do versículos 10 até o 14 aqui, tudo indica, irmão, que o próprio rei, ele entrou no templo e agradeceu a Deus pelas vitórias. Olha, irmão, o rei, um homem dotado de poder, né? Um homem dotado de honra, um homem dotado ali de majestade. Ele se prostrou e se dobrou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele era grato a Deus, porque reconheceu a bondade e a misericórdia do grande eu sou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é por isso, meus queridos, que nós tenhamos que estar diligentemente agradecidos a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Eu vou ler 1 Crônicas para vocês, capítulo 16, verso 17. 1 Crônicas, capítulo de número 16 e verso de número 7, diz assim, ó: e Benaia e Jaziel, os sacerdotes, deviam tocar trombetas continuamente perante a arca da aliança de Deus. Olha, irmão, tinha que tocar, tinha que agradecer, tinha que louvar ao Senhor constantemente, continuamente perante a face da arca da aliança. Um coração agradecido, o coração de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Ele tinha gratidão a Deus e ele instituiu ali no templo adoradores que adorassem a Deus todo o tempo. Era um rodízio, meu irmão, era um rodízio de adoração. Tinha um grupo que entrava num horário e saía em outro, já entrava outro constantemente. Era verdadeira adoração na presença do Deus cujo atributo é a bondade. Esta é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui Lucas capítulo 17, para você ver acerca daqueles que são ingratos para com o Senhor, né? Lucas capítulo de número 17, louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 17, nós temos uma experiência, irmão, acerca do reconhecimento da bondade de Deus e também o reconhecimento daqueles que não são agradecidos a Deus pelos seus feitos. E quantas pessoas, irmão, são assim, né? Não sabem agradecer a Deus pelos seus feitos. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi dotada de pessoas que iam para o culto no intuito de contar testemunho, de agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. Deus era glorificado nas mínimas coisas. Embora para mim, irmão, as bênçãos de Deus não podem ser consideradas mínimas, mas para o entendimento humano, eu quero dizer, nos pequenos milagres, nas pequenas coisas, nós só esperamos agradecer a Deus quando Deus é o Deus do grande milagre. Mas do pequeno milagre nós não lembramos, meu querido, mas o pequeno milagre com Deus é um dos maiores milagres que eu e você nós possamos obter na nossa vida. Lucas capítulo 17, do verso 15 ao verso 17, vai nos mostrar para nós aí uma experiência, né, muito maravilhosa na parte de Deus, acerca do agradecimento e glorificar a Deus, né, a cura dos 10 leprosos aí. Tá? Eu vou ler para você só o verso 15. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Meus irmãos,
Quantos foram curados? Foram 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Mas só teve um coração agradecido a Deus. Somente teve um que foi grato ao Senhor. Que eu e você possamos ser esse um. Que eu e você nós possamos ser aquele que agradece a Deus pelos seus feitos e pela sua bondade e pela sua misericórdia. Essa é a vontade de Deus. Que eu e você nós sejamos agradecidos ao Senhor. Porque essa é a vontade do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ler também mais um versículo aqui para a gente poder dar continuidade à escola bíblica dominical acerca desse atributo de Deus maravilhoso, tá? Vamos ler aqui Tessalonicenses, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 18, que diz assim, ó, vou repetir para você: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, Jesus Cristo, para convosco. Mais uma vez eu volto a repetir esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Meus queridos, aquele leproso voltou e agradeceu, porque em tudo ele dava graça. Louvado seja o nome do Senhor. E grandes feitos o Senhor tem dado para mim e para você. Louvado seja Deus. Então nessa manhã nós aprendemos aí que o Salmo 118, irmão, é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu socorro, tá? É uma expressão de gratidão a Deus, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio de Deus. Nós todos somos alcançados, todos nós somos abençoados, todos nós temos um encontro real com Deus toda manhã, quando Deus nos dá o privilégio de levantarmos e respirarmos e glorificar o teu santo nome. Nós estamos na sua presença. Então sejamos gratos ao Senhor pelas bênçãos e pelas vitórias alcançadas por meio da pessoa bendita do nosso Deus. Vamos agora para a lição de número 2. Vamos falar um pouco sobre o caráter de Deus, irmãos, o caráter de Deus, tá? O salmista louvava a Deus porque ele sabia e conhecia o caráter de Deus. Esta é um dos atributos de Deus. Você pode ver aí pela slide, né, a fotinha, os atributos de Deus, tá? O que são atributos de Deus, irmãos, tá? O caráter de Deus, irmãos, a gente conhece a Deus através dos seus atributos. Atributos nada mais é, irmão, do que característica, tá? Vou usar essa palavra característica de Deus, as suas características. Então o salmista aí no Salmo 118, ele fala dos seus atributos, tá certo? E um dos atributos de Deus são os atributos que a gente conhece, né? Que vai descrever plenamente quem ele é, tá? Então o atributo de Deus descreve plenamente quem ele é, ou seja, é as características de Deus. Então você que me conhece a pessoa do Walker, vocês me conhecem por causa eu tenho a minha característica, tá certo? Eu tenho o meu jeito de ser, então você sabe quem sou eu através daquilo que a minha vida representa, através do meu caráter, da minha atitude, na verdade, através da minha vivência para com vocês. Então também o salmista, ele tinha conhecimento do caráter de Deus, porque eles descreviam plenamente quem ele era, porque eles conheciam a Deus e também nós devemos conhecer. Então quem são aí os atributos de Deus, tá? Os atributos de Deus, tem dois tipos de atributos, chamados incomunicáveis, tá? Atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Tá certo? Primeiro atributo incomunicáveis aí é eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência e muitos outros, tá, irmãos? Eu não coloquei para não ficar muito grande, tá certo? Então, são muitos outros aí que expressam verdadeiramente os atributos incomunicáveis de Deus, tá? Que a gente não consegue ver, mas sabemos que existe. Depois tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus, tá certo? Amor, bondade, misericórdia, justiça e santidade, tá certo? Justiça e santidade. Isso aí tudo está dentro do caráter de Deus, tá certo? Então o caráter de Deus é para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos render graças a Deus pelos seus atributos. Porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de bondade, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, porque se não fosse pelas suas misericórdias nós não estaríamos vivos. Nós louvamos a Deus pelos seus atributos comunicáveis, um atributo de justiça, porque nosso Deus ele é justo, e pelo seu atributo de santidade. Deus é justo, Deus é santo,
tá? Então, nosso Deus aí, ele é um Deus que nos dá, rendendo graça a ele pelos aquilo que a gente conhece dele. Então, você conhece a Deus? Você que já experimentou, né, o caráter de Deus? Você já experimentou o amor de Deus? Você já experimentou a bondade de Deus, a misericórdia e a justiça de Deus? Então, meus queridos, então nós estamos conhecendo a Deus através dos seus caráteres, tá certo? Através dos seus atributos, louvado seja o nome do Senhor. Então, 2.1, vamos falar de um atributo de Deus, o primeiro atributo de Deus, tá? O primeiro atributo de Deus é esse, que louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, irmão, porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é bom. Então, é as razões porque louvamos ao Senhor. Então, a primeira razão que nós louvamos ao Senhor é a razão de que Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda razão aí é que a sua benignidade, ela dura para sempre. Então, nós temos que louvar a Deus porque nós sabemos que nosso Deus é bom, e que sua misericórdia, a palavra benignidade aí, que é a mesma coisa de misericórdia, tá? Dura para sempre. Esta é a vontade de Deus, que nós o adoremos e glorifiquemos a Deus, porque Ele é bom. Eu costumo dizer, Deus é bom, todo o tempo Ele é bom. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a primeira razão para nós darmos graças a Deus, é porque Ele é bom. Vamos ver aqui alguns versículos, tá? Mateus capítulo 19, verso 17, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom, só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus estava dizendo aqui acerca da bondade de Deus, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa, o Filho testificando de um caráter do Pai. Quem melhor para conhecer alguém a não ser aquele que está bem próximo? E Jesus estava próximo, né? Era filho de Deus, do Deus Altíssimo. Então ele também testificou e testemunhou que Deus, ele é bom. Então um dos atributos de Deus aí, reconhecendo a sua bondade e a sua misericórdia. Aqui no livro de Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Então, outro atributo que a gente tem que adorar a Deus, uma da razão que nós temos que adorar a Deus, porque Ele é bom e Ele conhece aqueles que nele confiam. E o Senhor é bom e uma fortaleza para nós no dia da angústia, meu irmão. Meus queridos, a bondade de Deus, Ele não consegue ver o teu filho, a tua filha, o teu servo sofrendo. Deus, Ele não consegue ver o seu servo sofrendo, tá certo? Então nós temos que entender que Ele é bom. E agora Salmo 34, verso 8, irmão. Se você não fez isso ainda, você comece a fazer. Olha que diz Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meus queridos, em quem você tem se refugiado? Em quem você tem clamado? Em quem você tem buscado ajuda, auxílio e socorro em momentos de dificuldade? Irmão, eu falo para você nessa manhã, busca ajuda, socorro e auxílio na bondade eterna do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É um atributo que Deus jamais pode, irmão, negar. É um atributo que Deus, ele não nega, porque Ele é bom, tá? O texto aí, então, que nós lemos no Salmo 118, ele instiga aí os cantores uma reflexão sobre os atributos morais de Deus, irmão. Um atributo moral, onde a bondade de Deus é o princípio eterno da sua natureza, tá? A bondade de Deus é o princípio eterno, faz parte de Deus, não tem como ser tirada de Deus de maneira nenhuma. Então faz parte do princípio eterno da sua natureza e leva a Deus a comunicar-se, né, com a sua vida, com a minha vida, trazendo para nós bênção aos que são semelhantes a Ele no caráter moral, irmão, tá? Então outra que quero dizer para você, não há maldade em Deus. Deus não é mau, Deus é bom, e todo o tempo Deus, ele é bom, e através da sua bondade Ele se comunica conosco, né? Que estamos aqui carecendo e precisando do seu grande e benefício amor, a qual Ele nos dá através do seu atributo moral eterno, que é o princípio da sua natureza eterna, que é a sua bondade. Segunda razão aí, nós devemos adorar a Deus por causa da sua benignidade, tá? A sua benignidade, vamos lá. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, meu irmão, tá? Sua benignidade, ela dura para todos sempre. Então nós temos que entender uma coisa, tá? Que o amor de Deus, irmão, a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Eu coloquei essa foto aí
para você entender, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 2, tá certo? A palavra benignidade, ela na tradução do hebraico para nós, ela trouxe vários tipos de tradução, dá para você fazer vários tipos de tradução acerca dessa mesma palavra, tá? Uma das palavras que pode ser traduzida, eu vou falar que se a palavra benignidade, louvar o Senhor porque a sua benignidade, ou seja, louvar o Senhor porque o seu amor, ele é leal e constante. A palavra benignidade aí fala de amor leal e constante da parte de Deus, tá? Então Deus está, o salmista está indicando aí, né? Inicia o seu salmo com a palavra benignidade é para sempre, Salmo 118, verso 1. E o verso 29 também ele termina a mesma coisa, dizendo, porque a sua benignidade é para sempre. A palavra benignidade, irmãos, pode ser traduzido por misericórdia, tá? O texto aí, ele representa a palavra misericórdia. Então, uma das razões que nós devemos louvar a Deus é porque Ele é bom, tá certo? E pela sua benignidade, porque é a sua misericórdia. Deus, irmão, Ele revela a sua bondade pelos seus atos de amor. É assim que Deus revela a sua benignidade e a sua bondade, com os atos referenciados pelos atos de amor para conosco, tá? Quem não se lembra, mas que amor que Deus teve para comigo, irmão? Deus sempre teve amor. O homem caiu em pecado e Ele que veio atrás do homem novamente para restituir o homem diante da sua presença. Quem não se lembra da passagem de São João, capítulo 3, tá? E verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus demonstrou o seu amor para com o seu povo. Então a sua benignidade dura para sempre. O salmista estava entendendo isso, que Deus demonstrou o seu amor para com o seu povo, com atos de amor, tá? Então nós temos que adorar a Deus por causa da sua misericórdia, por causa da sua benignidade. Ou seja, qual é essa razão, irmão? É que Deus é o único benfeitor. Irmãos, lembra-se, Deus é o único benfeitor para a minha vida e para a sua vida. Não refugie a sua esperança, a sua confiança em ninguém, porque coisa dura é para nós buscar a nossa confiança e a nossa esperança em quem não pode nos socorrer, tá certo? Não pode nos ajudar e não pode fazer nada por mim e por você. Nós temos que adorar a Deus, porque aqueles que esperam nele com sinceridade recebem as suas benfeitorias, recebem a sua benignidade, recebe a sua misericórdia. Essa é a vontade de Deus, que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o homem que se refugia em Deus, o salmista está dizendo aqui, ó, eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Meus queridos, então quando você outra razão de adorar a Deus, por causa do seu benfeitoria que Deus tem feito para nós. E por que Deus tem feito para nós? Por que Deus é nosso socorro bem presente na hora da angústia? Por que Deus é meu socorro? Porque Deus, o Senhor, Ele nos escuta. O Senhor é aquele que nos ouve. O Senhor é aquele que verdadeiramente traz para nós, né, bênçãos e vitórias para a sua benfeitoria. O Salmo 136 é um clássico para você ver onde é usada a palavra aí, né? A sua bondade e a sua misericórdia, tá certo? O Salmo 136, irmão, é falado 26 vezes um convite para proclamar a bondade e o amor de Deus, dizendo que são eternos, tá? Então, nós sabemos que Deus, Ele escuta as nossas orações, nós temos que adorar a Deus. Então, Deus, irmão, Ele se torna evidente para nós, a sua misericórdia se torna evidente quando nós invocamos a Deus e somos socorridos, tá? O salmista invocou a Deus e foi socorrido. Olha, irmão, olha só que coisa maravilhosa. Pessoa clamando a Deus. Meus queridos, não existe nenhuma oração que Deus ele não ouve. Toda oração que é feita, Deus ele ouve. Até mesmo a oração errada, irmão Alca, até a oração errada, Deus ele ouve. Só que tem uns porém. Ele ouve, mas a resposta de Deus pode ser de duas formas. A resposta de Deus pode ser sim, não, espera um pouco, tá? Então quando você estiver louvando, invocando a Deus, irmão, saiba que Deus ele está ouvindo a sua oração. Daniel orou, irmão, por 21 dias orando, né? Imagina se ele tivesse desistido no primeiro dia da sua oração, mas a oração foi ouvida. O próprio Deus mandou lá o anjo falar para Daniel: Daniel,
desde o primeiro dia, louvado seja o nome do Senhor, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração de se humilhar, de buscar a face do Todo-Poderoso, Deus ouviu a sua oração, irmão. Quando você se propõe a invocar a Deus e prostrar o seu rosto no pó, prostrar seu rosto diante do Deus vivo e invisível, Ele escuta a sua oração. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o salmista invocou a Deus e alcançou salvação. Vamos ler o Salmo 118, o verso número 5 aí. Salmos 118, verso 5. Olha o que o salmista diz aqui: na minha angústia invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. E eu faço a pergunta para você também. No dia da sua angústia, você lembra? Quando você passou por angústia e o Senhor ouviu o seu clamor e te socorreu e te ajudou? Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus ali disse que nós devemos persistir na oração, né? Não devemos desanimar de maneira nenhuma. Eu não vou ler porque o tempo não dá, mas Mateus capítulo 7, verso 7, Deus está falando isso, tá? Irmão, Deus ele é participante nas nossas batalhas, meu querido. Deus é participante nas nossas batalhas. Quando você propõe orar ao Senhor, Deus ele peleja com você. Olha que diz o Salmo 118, verso 6 aí, ó. O Senhor está comigo e não temerei o que me pode fazer o homem. Meu querido, Deus ele é participante das suas batalhas. Deus é participante das suas guerras. Deus é participante das suas tribulações, do seu problema e da sua dificuldade, da dificuldade do ser humano. E é por isso que Ele nos garante a vitória. Se você colocar no seu coração esse versículo de número 6, que o Senhor está comigo e não temerei. Meus queridos, quando você faz essa atitude que esse jovem não está fazendo aí, dobrando o joelho, o Senhor está com você. Tá? O nosso Deus, Ele é bom. E por que nós recorremos a Deus? Por que o salmista recorreu a Deus? Por que o salmista invocou a Deus e foi socorrido, irmão? Porque Deus é o único capaz de nos socorrer. Deus é o único capaz de nos ajudar. Ninguém mais pode ajudar como o nosso Deus, irmão. Não confie nos recursos humanos. Irmãos, não confie nos recursos humanos, tá certo? Estou dizendo que você não deve desprezar a ajuda do socorro do ser humano, do seu irmão, da sua amiga, do seu parente. Não é isso que eu quero dizer. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus e não confiar nos recursos humanos. Salmo 118, verso número 8. Olha que diz assim: é melhor refugiar no Senhor do que confiar no homem. Meus queridos, não confie, refugie-se no Senhor. Por que quer refugiar em Deus? Porque Ele é capaz de ajudar. E segunda coisa, porque também Ele está disposto para te ajudar, meu irmão. Muitas vezes o seu amigo, muitas vezes o seu parente, muitas vezes o seu irmão, o seu pai, sua mulher, sua esposa, seu filho, eles não estão dispostos a te ajudar. Muitas vezes não estão dispostos por causa de não ter capacidade, muitas vezes porque não saber o que fazer, tá certo? Mas o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, e essa era a confiança que o salmista tinha, ele invocou a Deus e foi socorrido, porque ele era capaz de ajudar e também estava disposto a nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você entendeu um pouco sobre a misericórdia e a bondade de Deus, um atributo comunicável de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero que vocês tenham aprendido nessa lição de número 2 aqui, para a gente estar terminando a escola dominical. Entendeu o que, irmão? Que nós devemos louvar ao Senhor através das características que compõem o seu caráter. Louvar a Deus porque Ele é bom. Louvar a Deus porque a sua benignidade dura para sempre. E louvar a Deus porque Ele nos escuta. Deus escuta o nosso clamor. Dobre o seu joelho. Busca o Senhor com seus lábios. E verdadeiramente Deus vai estar fazendo maravilhas, fazendo coisas tremendas e maravilhosas na sua vida, porque Deus, Ele é bom. O que eu quero que você aprenda também nesta manhã, meus queridos, acerca disso, meus queridos, tá? Que você possa lembrar dos atributos de Deus, e através dos atributos que nós conhecemos as pessoas, tá certo? Então outra coisa nós vamos aprender então nessa manhã na lição de número 3, para terminando já, o agir de Deus. Tá? O agir de Deus. Irmão, vamos falar um pouco sobre a profundidade do agir de Deus, meus queridos. A profundidade do agir de Deus. Quantas vezes você estava numa situação difícil, como esta foto aí, numa situação difícil, triste e abatido, tá? E você pensava que estava sozinho, porque nosso Deus é Espírito e nós não conseguimos ver a Deus, tá? Deus é Espírito,
tá certo? Nosso Deus, ele está muitas vezes aqui do nosso lado, como ele está agora na sua casa, no seu lar, na sua companhia, e você não está percebendo. Então, o agir de Deus, ele é profundo, irmão. A profundidade do agir de Deus, ele é tremenda, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Sobre o caráter do agir de Deus? Porque Deus é aquele que concede luz, irmão. Deus é aquele que concede luz. Ele concede luz como? Concede luz em meio às trevas. Olha, diante da situação difícil, Deus é aquele que nos concede luz, tá? O que essa palavra no versículo que nós lemos aí, no Salmo 118, está falando acerca daquele que dá luz, tá? Aquele que dá força para nós. O que significa a palavra luz aí? Luz, irmãos, é quando ele dá para nós e está fazendo seu rosto brilhar sobre nós. Está dizendo que ele representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por ele, né, pela sua fiat divina, irmão. Aquele que concede luz, ou seja, é aquele que concede esperança, aquele que abre porta, aquele que mostra o caminho, é aquele que nos direciona, tá? Então, no agir de Deus, ele nos concede luz para caminharmos na sua direção, para livramento do perigo, no meio das trevas, no meio das tribulações. Deus é aquele que verdadeiramente dá para mim e para você aí a luz, tá? Então, a luz representando aí, concedendo para nós vitória, concedendo para nós bênção, tá? Toda vez que você vê esse versículo que você lê aí, aquele que concede luz é aquele que concede para nós bênção e aquele que concede para nós vitória. Tem outras interpretações? Tem, mas essa é mais plausível para nós nesta manhã. E outra coisa também do agir de Deus, porque ele dá para nós força, é aquele que dá para nós força, meu irmão. Deus é aquele que nos dá força em meio à situação difícil, em meio à adversidade, em meio aos problemas. Deus é aquele que dá para mim e para você força. E nós precisamos obter força daquele que vem do alto, porque nós somos falhos, fracos, frágeis. Nós não conseguimos nada, mas com a ajuda de Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9 e verso 10. Mas ele disse, louvado seja o nome do Senhor, mas ele disse, a minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e verso 10. Mas ele disse, a minha graça te basta, pelo meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é aquele que nos dá para nós força, meu irmão. Não se preocupe na sua situação. Não se preocupe com o seu problema. Deus é aquele que vai te dar força para você suportar e caminhar. Tem outros versículos que eu não vou ler, mas se você quiser ler na sua casa, você vai ver sobre os versículos que fala que Deus dá força. Êxodo, capítulo 15, verso 2, 2 Samuel 22, 33, Salmo 28, verso 8, Salmo 46, verso 1, Salmo 73, 26, Salmo 81, verso 1, Salmo 84, verso 5 e Salmo 89, verso 21. Então não se esqueça, meu irmão, Deus é aquele que nos dá força, tá? Deus nos dá força. Vamos reconhecer aí que nosso Deus é aquele que nos socorre, nos ajuda em meio à nossa trajetória, tá certo? Vamos ler aí 1 Crônicas, capítulo 16, verso 10. 1 Crônicas, só para a gente falar um pouquinho sobre louvar a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 10, tá? Louvado o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 10 diz assim, ó: gloriai-vos no seu santo nome, alegrai o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente, que é o versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face, meu irmão. Meus queridos, o salmista aqui estava louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque ele sabia, irmão, que ele adorava a Deus, ele buscava a Deus e glorificava a Deus em qualquer circunstância. A sua gratidão a Deus não era circunstancial, meu irmão. A adoração a Deus, alegria e gratidão a Deus não era só em situação circunstancial, não, porque ele sabia que Deus lhe dava força na fraqueza. Tem gente que só adora a Deus na bonança, tem Deus que só adora a Deus quando está tudo bem, mas o salmista estava louvando a Deus em meio a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de circunstância, tá? Ele estava entendendo que a gratidão a Deus era mediante
estava centrada na presença do Senhor. Meu querido, não é a situação, não é a circunstância que vai fazer você ser adorador, não, tá? O que vai fazer você ser adorador é que você está na presença do Senhor. E quem está na presença de Deus, adora a Deus em qualquer circunstância, porque Ele é aquele que dá força. Ele sabe que na fraqueza nós tenhamos força. Nós sabemos que diante de Deus nós somos ajudados e socorridos em momento oportuno. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8 e verso número 28. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, verso 28 diz assim: louvado seja Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, meus queridos. Deus é aquele que dá força, meu amado. Ele dá força para você vencer a batalha, dá força para você passar pela batalha e dá força para você sofrer as consequências da batalha, tá? Quem não se lembra, infelizmente, né? Nossa irmã, louvado seja o nome do Senhor, nossa irmã Anastácia, cantora que adorava o Senhor, sofreu aí a situação difícil, veio a óbito, né, devido a essa situação da Covid-19. Mas, irmão, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus é aquele que dá força talvez para você passar por essa situação, tá? Quem não se lembra de Lázaro chegou à morte, chegou a ser sepultado no sepulcro, mas Deus é aquele que dá força, aquele que dá vida, aquele que nos ajuda. Então, vamos entender um pouco sobre o que é dar força. Deus dá força para você vencer, tá certo? Então glorifica a Deus porque você venceu. Glorifica a Deus também pela derrota, muitas vezes que aos olhos humanos você foi derrotado, mas Deus sabe o que é bom para mim e para você, tá certo? Deus sabe o que é melhor para nós, e louve a Deus porque Ele dá força para nós suportarmos e passarmos pela situação. Passando, não passando ou recebendo vitória, nós adoramos a Deus e somos gratos a Deus, não somente com nossos lábios, mas com o espírito agradecido a Deus, com o espírito agradecido, porque Deus Ele que nos dá força. E por que Deus nos dá força? Porque Ele é a pedra angular. Cristo como a pedra principal, Cristo como a pedra angular, meus queridos. Deus, Jesus, é a pedra que foram rejeitada, tá? Jesus Cristo é o único que pode nos sustentar, o único que pode nos socorrer. Está prefigurado aí como a pedra principal, a pedra de esquina, onde o fundamento da igreja, onde o fundamento da religião, onde o fundamento dos cristãos está embasado e alicerçada em cima de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo diz lá, em qual fundamento você está edificando a sua vida? Tá? No fundamento que nós devemos edificar a nossa vida é sobre a pedra angular, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, possa abençoar a nossa vida por esta manhã. Nós temos aprendido um pouco acerca de agradar a Deus e louvar a Deus, tá? Então nós vamos aí entender uma coisa, que o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois Ele concede luz e dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus, e Ele é a pedra angular. Então o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, meu irmão, tá? Então você tem que agradecer a Deus não só com o fruto dos seus lábios, mas com o espírito agradecido, com alma, corpo e espírito, com toda a sua força, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento, porque a alegria do cristão não é circunstancial. Eu não sou alegre porque está tudo bem, eu sou alegre porque eu estou na presença de Deus, eu estou alegre porque o meu nome está escrito no livro da vida. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Conclusão, para a gente terminar aí a nossa lição, tá? O Salmo 118 instrui o servo do Senhor a uma vida de gratidão a Deus e reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza eterna, que são seus atributos: bondade, amor, justiça, misericórdia, mansidão, imutabilidade. Tudo que você pensar em Deus, tá? Tudo que você consegue chegar de Deus é pela sua natureza e pelo seu caráter. Que Deus em Cristo vos abençoe. Então nós estamos terminando mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Na próxima lição eu convido você também para nós estarmos na presença de Deus, né? Esperando mais um domingo, se Deus assim nos permitir, nos der graça e vencermos mais uma semana. Estaremos celebrando a 11ª lição, celebrando a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, tá bom? Hebreus capítulo 4, verso 12. Então tá aí a fotinha da palavra de Deus. Irmão, ame a palavra de Deus.
Aprenda a palavra de Deus para você melhor servir ao Senhor. Tem dúvida? Pergunte para quem sabe. Procure auxílio, ajuda, socorro. Se aprofunde na palavra de Deus. Porque essa é a maneira de nós vencermos esse mundo mau, esse mundo tenebroso, para que nós possamos estar diante da presença de Deus. Então, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nós estaremos terminando nesta live, nesta manhã, agradecendo a Deus, tá? Vamos fazer a nossa oração final aqui, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso, a qual nós passamos na presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa, estou aqui, Senhor, unido e reunido com esses irmãos em Cristo Jesus, e aprendemos acerca da Tua palavra, Senhor. Eu quero sair desta manhã um pouco mais agradecido ao Senhor, ser grato a Ti por tudo, Senhor. Não gratidão circunstancial somente, mas gratidão em todo o tempo, na luta, na alegria, na tristeza, na agonia, na vitória, em todo o tempo, porque eu reconheço a Tua bondade e a Tua benignidade, ela dura para sempre. Senhor, alcança os Teus filhos, alcança a Tua igreja nesta manhã, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por esta lição, meus amados. Tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu ia louvar mais um hino, mas infelizmente meu computador aqui não conseguiu guiar esse daí, tá bom? Eu iria louvar com o hino número 525, tá? Mas que você possa escutar na sua casa o hino número 525, porque Deus ele é bom e sua benignidade dura para todo sempre. Estenda as mãos, vamos receber a bênção apostólica nessa manhã. Que o grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado mais uma escola dominical. Espero que você possa pôr em prática tudo que você aprendeu nesta manhã. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.